A palavra da meditação dessa tarde está em Josué capítulo 1, uma passagem que os irmãos conhecem muito bem. Josué capítulo 1, versos 1 a 9. Aumenta um pouquinho. Livro de Josué, capítulo 1, versos 1 a 9. Acabei projetando aqui. Josué 1, 1 a 9. Diz assim a passagem: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro, da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Livro histórico, de Josué, capítulo 1, versos 1 a 9. Existe uma experiência, um movimento que muitas das vezes desconhecem e não entendem, que é a continuidade. Em muitas áreas da nossa vida, nós precisamos continuar. Ainda que tenhamos que experimentar, vivenciar coisas desagradáveis. É muito comum na nossa experiência cultural, as pessoas fazerem declarações, por exemplo, no momento de perda e luto, a pessoa diz assim: a minha vida acabou. Enquanto outros vão dizer assim: não, mas a vida continua. Eu já vi história aí mostrada pela televisão, exibida nos telejornais, da mãe que perde o filho, e ela diz que a vida quase acabou, porque ela tem que continuar, porque ela tem mais 2, 3 que dependem dela. A continuidade não é uma atividade, uma tarefa tão simples assim. Eu quero usar como exemplo a Piracema. Nós todos já acompanhamos isso pela televisão, aquele deslocamento que acontece dos cardumes de peixes, quando eles rumam em direção às cabeceiras dos rios, como sendo um lugar mais apropriado, onde eles podem procriar, podem proteger melhor os seus filhotes. Há também grande abundância de alimento, ali eles fazem a sua reprodução e os seus recém-nascidos têm uma sobrevivência mais garantida. E nesse percurso, eles enfrentam diversas situações. A primeira delas é que eles nadam contra a corrente. E há um detalhe muito interessante na Piracema, é que ela acontece exatamente nas cheias, quando os rios estão muito cheios. Eu vivi grande parte da minha vida em beira de rio, e é muito mais simples nadar no rio seco, vazio, do que no rio cheio. As cheias dificultam. A sensação que a gente tem é que há mais peso, exatamente pelo volume e pela correnteza que envolve as cheias. Esses peixes, nesta viagem, nesse percurso, eles enfrentam vários predadores naturais, outros animais, outras espécies. Enfrentam também o próprio homem, que aproveita essa oportunidade para pescar com facilidade, ainda que isso seja proibido por lei. Mas o que me chama bastante atenção na Piracema é que, segundo estudos, alguns peixes chegam a percorrer 43 quilômetros num dia, em 24 horas.
Já imaginou? 43 quilômetros nadando em 24 horas, enfrentando os mais diversos tipos de adversidade. E a característica dessa piracema é que, mesmo sendo algo do instinto do animal, mesmo sendo algo da sobrevivência, é que esses peixes ou esses cardumes continuam, eles não desistem. É um exemplo de continuidade para cada um de nós. Josué foi um tipo de discípulo de Moisés. Ele representou a tribo de Efraim como espia, quando 12 espias foram enviados para espiar a terra de Canaã, ali na cidade e a partir da cidade de Jericó. Ele compôs aquela equipe e, juntamente com Calebe, foram os únicos que deram um parecer favorável para que Israel continuasse com o objetivo de tomar a terra de Canaã. Ele foi um ajudante, um braço direito de Moisés. A palavra Josué também tem um significado muito profundo. Significa Jeová é salvação, Deus é salvação, ou salvação propriamente dita. O nome de Josué, ele na verdade foi mudado. Ele se chamava Oséias, que significa exatamente isso, salvação. E esse nome Josué é deste nome que vem o nome Jesus. Tem o mesmo sentido, o mesmo significado. É como se fossem nomes sinônimos, né? São do mesmo radical, com a mesma ideia e noção. E algumas características muito interessantes na vida de Josué. Eu percebo, por exemplo, que ele era um homem decidido, perseverante, corajoso. Mas quando você lê essa passagem, ainda que estas qualidades sejam evidenciadas na experiência de vida que Josué tem, nós percebemos que todo este seu ímpeto, essa sua firmeza, essa sua postura, esta sua coragem, são resultantes de uma premissa, de uma ideia, de uma experiência que foi frequente na vida de Josué. Deus estava com ele. Tanto é que nessa palavra Deus vai dizer assim: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Assim como eu fiz por meio de Moisés, eu vou fazer por meio da sua vida. Portanto, Josué é uma figura exemplar, mas que tinha, diríamos assim, esse segredo, que não é nenhum segredo, a presença constante de Deus na sua própria vida. E nesse momento aqui, ele está prestes a atravessar o Rio Jordão. E havia todo um conjunto de expectativas, por uma razão decisiva. Moisés estava morto. Nós cremos que ele foi transladado. Mas a Bíblia diz que ele morreu. Mas Moisés foi transladado. Independente disto, Moisés não estava mais ali. E agora Josué tem que assumir a direção e a condução do povo de Israel. Com base nessa palavra, eu quero refletir com o seu coração o seguinte tema: cada um tem seu próprio Jordão, a questão da continuidade. Todos nós, sem discriminação, enfrentamos rios, adversidades, há um Jordão à nossa frente. E a travessia desse Jordão não é simplesmente a travessia de um ribeiro, de um riacho, de um rio de proporções até certo ponto fáceis de serem ultrapassadas. Trata-se de tudo aquilo que nos aguarda depois do Jordão. Havia no coração do povo de Israel uma profunda ansiedade. As expectativas não eram tão sólidas, eram expectativas assustadoras, eram expectativas que produziam muita angústia no coração do povo de Israel, exatamente porque Moisés havia morrido. E agora um jovem, um homem pouco experiente, assume o povo de Israel num momento decisivo. Outra coisa importante é que depois de atravessar o Jordão, este povo enfrentaria várias nações, várias etnias, inimigos, habilidosos, experientes em batalhas e guerras. E de certa forma, eu e você somos também pressionados ou sensibilizados quando de repente temos que continuar depois do Jordão. Temos que atravessar esse Jordão para muitos outros enfrentamentos na nossa vida. E aqui eu ensino e também
trago ao seu coração e ao meu coração algumas lições. Primeira coisa, cada um tem seu próprio Jordão, a questão da continuidade. Faz-se necessário prosseguir mesmo em dias difíceis. É preciso prosseguir. Os impactos diretos e consequentes, diante de um fato inesperado, marcado pelo imprevisível e pelo desagradável, depois da morte de Moisés, diz o verso 1. Isso tem um peso psicológico, um peso emocional muito grande. Quando de repente aquela figura em quem todos depositavam a sua confiança, onde todos estavam acostumados a conviver, a se submeter ao seu próprio gerenciamento, esse homem não está mais presente, ele não está mais entre o povo de Israel. A morte de Moisés, ou seu transladar, na verdade, é o pior dos tempos. É um tempo marcado pelas mudanças, por novos desafios, há uma nova liderança, um novo líder, há novas experiências, há novos enfrentamentos, mas sem a pessoa que nos dirigiu, nos orientou, nos reanimou, nos fortaleceu nos últimos 40 anos. Esse tempo é um tempo marcado por prejuízos e perdas. Encarar e admitir a perda de um grande líder não é tão simples assim. Em Moisés, o povo de Israel construiu toda a sua confiança. Eles estavam seguros sob a liderança de Moisés. Em dia de perdas, é interessante como o nosso coração facilmente realça, destaca a insegurança, o medo, o desânimo e outros sentimentos que de certa forma são paralisantes, não nos permitem atravessar o Jordão. Qualquer tipo de mudança, especialmente desta ordem e natureza, ela pode produzir isso na minha vida e na sua vida também. Mas o grande desafio da parte de Deus é continuar. E isso pode ser recomeçar debaixo de uma nova direção, recomeçar num novo trabalho, recomeçar a vida numa fase diferente, de saúde ou sem saúde, no casamento ou sem o casamento. O recomeço é sempre algo muito desafiador. A orientação que Deus dá a Josué, para que ele mantenha essa continuidade, está no verso 2, ele fala assim: dispõe-te agora, passa este Jordão. Ele não está apenas incentivando, desafiando Josué a um movimento. O que é verdade é que Moisés não está mais à frente do povo. Há um novo momento para Israel. Mas o que deve ser mantido, independente da ausência ou presença de Moisés, é a disposição para dar continuidade aos planos e propósitos de Deus. Dispõe-te não é apenas a indicação, a sugestão, a orientação para um movimento, para um caminhar. É, na verdade, andar com disposição. Andar com disposição. E para andar com essa disposição, é preciso ter convicção de que Deus está à frente do nosso caminho. É aquele Deus que está presente em qualquer tempo de mudanças na vida. Ele continua dirigindo os nossos caminhos. E é tanto que o Senhor vai dizer a Josué: dispõe-te, atravessa o Jordão e vai para a terra que eu dou a Israel. Eu sei que quando eu e você enxergamos algum Jordão na frente, a vontade às vezes é de ficar ali mesmo. Não quero me arriscar, não quero atravessar. Mas é importante entender que eu e você vivemos à semelhança de Israel, à mercê da vontade de Deus. Ainda que tenhamos que atravessar o Jordão, ainda que tenhamos que enfrentar uma terra infestada de inimigos, apesar de tudo, não temos mais aquela liderança que tínhamos, não temos tanta segurança que tínhamos, mas o Senhor continua sendo o Senhor da nossa vida e dos caminhos da nossa vida. Por isso você não pode desistir, você precisa continuar. Essa é a bênção da continuidade. Cada um tem o seu próprio Jordão. A questão da continuidade. Faz-se necessário prosseguir, mesmo em dias difíceis. Segunda coisa,
faz necessário crer mais firmemente no Senhor. Interessante que Deus trata as verdades. Meu servo Moisés é morto, ele não está mais aqui. Agora, dispõe-te, passa esse Jordão, verso 2, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. O grande incentivo da caminhada do povo de Israel era a conquista da terra. E é engraçado a gente pensar em conquistas, porque eu fico imaginando que esse povo, enquanto perambulava pelo deserto, imaginava assim: quando nós chegarmos lá, nós vamos conquistar e dominar aquela terra. E Deus vai mostrando ao longo do caminho que não é nada disso, que de fato, se existe alguém que está conquistando alguma coisa, é o próprio Deus, porque é Ele quem dá a terra. E nesse sentido, Ele está dizendo assim: eu estou levando vocês para tomar posse, para receber a herança, a dádiva, a doação que eu próprio estou realizando, a terra que eu dou aos filhos de Israel. É preciso, portanto, crer mais firmemente de que estar do outro lado do Jordão não significa apenas orientar-se, firmar-se apenas nas nossas forças. Eu estarei do outro lado do Jordão na dependência de Deus também, porque é Ele que vai me levar à terra prometida. Essa terra era infestada de inimigos e desafios, mas há algo essencial: não somos nós quem conquistamos, ou que estamos a conquistar as terras e as coisas e os sonhos da vida. É o Senhor que está dando isso a cada um de nós. É Deus quem nos conduz por estes caminhos de realizações. Sem o Senhor, não há nenhuma possibilidade de qualquer tipo de realização. E neste aspecto, o Jordão é mais temerário do que a gente possa imaginar. De certa forma, Deus põe fim à autoconfiança. Deus não dá a mínima chance a qualquer espírito de soberba e prepotência e autoconfiança. Em outras palavras, é preciso crer. E crer, nesse sentido, é firmar-se na certeza de que é Deus que opera na vida para que nós alcancemos estas realizações, mas acima de tudo que é Deus que vai à nossa frente agindo e atuando nas coisas da vida, proporcionando estas realizações. Eu não posso fiar em mim mesmo. Eu preciso fiar-me no Senhor. Há uma necessidade muito grande de que eu e você creamos mais no Senhor, especialmente quando nós estamos enfrentando uma novidade, um tipo de Jordão e o que está além do Jordão. E a necessidade de crer no Senhor, ela vai crescendo em outras experiências, em outras modalidades. O verso 3 diz assim: todo lugar que vocês colocarem a planta do pé de vocês, eu vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. O crer vem acompanhado por uma série de movimentos que concordam e estão alinhados com este crer, com a própria fé. Nas palavras do Senhor aqui no verso 3, é preciso ir em frente, é preciso ter confiança, ousadia para pisar, colocar a planta dos pés, mesmo em meio aos riscos, aos enfrentamentos e aos desafios. É preciso crer que uma vida obediente sempre alcança o seu objetivo, ela vai receber a terra como herança. Nós não gostamos muito de falar nessa experiência de dar e receber. Parece que nós estamos falando de mérito próprio, mas não é o caso da obediência. A obediência é a parte que me compete na minha aliança com Deus. E quando há obediência para com Deus, certamente há também resultados de Deus. E a obediência desse povo aqui nada mais é do que atravessar o Jordão. Atravesse. Continue caminhando. Não desista. É preciso crer nas promessas dele. O verso 4: desde o deserto e o Líbano até o grande rio. Eu acho interessante porque Deus fala assim: onde vocês colocarem a planta dos pés, a terra será de vocês. Mas na verdade, parece que o próprio Deus já tinha desenhado essa geografia.
desde até. Tudo será vosso, porque eu vou dar isso para vocês. Até o grande mar para o poente do sol será o vosso limite. Vocês vão poder andar toda essa terra. A fé agora se aproxima dos sonhos, dos desejos, dos planos. A terra que mana leite e mel está logo ali, depois do Jordão. Desde até, esta terra é espaçosa, ampla, suficiente para a manutenção da vida. Ao alcançar as promessas de Deus, nós nos sentimos realizados. Desde até, essa terra concorda com tudo aquilo que foi prometido lá atrás. O que significa dizer que Deus não regride, Deus não reduz, não minimiza e não diminui em nada a sua fidelidade. As suas promessas são mantidas intactas, preservadas. Quem crê realmente é aquele que caminha de acordo com a fé. Ele obedece à direção de Deus para atravessar e transpor o Jordão e entrar na terra de Canaã, ainda infestada por inimigos. Quem crê sente de acordo com a fé. Por isso há uma insistência da parte de Deus: não temas, não temas, não te atemorizes, não se assombre. O que eu sinto precisa concordar com aquilo que eu creio. Eu não posso temer além do Jordão. Também quem crê age de acordo com a fé. Ele não desiste, não fica antes, ele não para. O seu caminhar com Deus tem continuidade. Ele não desiste dos caminhos de Deus, porque ali estão também os melhores caminhos para a sua vida. Ele não se detém, mesmo que diante dos seus olhos haja um Jordão, e após o Jordão, coisas piores ainda. Cada um tem o seu próprio Jordão. A questão da continuidade. Faz-se necessário prosseguir mesmo em dias difíceis, faz-se necessário crer mais firmemente no Senhor, faz-se necessário andar aliado e em fidelidade ao Senhor. No verso 5, Deus vai fazendo algumas recomendações de ordem muito mais pessoal. Ninguém vai poder resistir a você, Josué, em todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. É importante lembrar que todas as vezes que Deus cobra, exige, ressalta a necessidade que temos de sermos fiéis a Ele, Ele antes disso mostra a sua fidelidade para conosco. De forma que a minha fidelidade para com Deus é só uma resposta, é uma atitude recíproca, porque eu já recebi a fidelidade dEle. Observe, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Observamos que primeiro o Senhor é que age fielmente. Ele foi com Moisés, está sendo com Josué e é conosco. Como fui e assim serei, é a sinalização de que junto, atrelado ao Senhor, nós não vamos encontrar sequer resistência em nossas lutas e enfrentamentos, porque todos os oponentes são inferiores. Quando Deus era com Moisés, e como Deus foi com Josué, e como Deus pode ser conosco, significa dizer que tudo que está à frente, depois do Jordão, são menores, inferiores a Deus. Só pode haver resistência a Deus quando existe igualdade, e ninguém é igual a Ele. Eu fico imaginando, deve ter passado um filme na cabeça de Josué, porque quando Deus fala assim como eu fui com Moisés, ele deve ter lembrado daquelas experiências marcantes, profundas, relevantes, talvez até, enchido assim, inflado, quem sabe o seu coração de alegria, até de orgulho. Puxa vida, eu vou ser objeto de todas essas maravilhas. E assim foi. Assim foi. Porque ninguém resistiu a Josué, porque Deus era com ele. Ninguém está em pé de igualdade com o Senhor. No verso 6 ele volta a falar da necessidade de ter coragem, de ser forte, porque ele faria com que esse povo entrasse na terra de Canaã. A força e a coragem aqui recomendadas nada mais são do que a decisão de andar com o Senhor. A força e a coragem não são necessariamente a capacidade para enfrentar o que está além do Jordão, mas a decisão em andar com o Senhor. É preciso ter força e coragem.
Não se tratava de uma força própria de Josué e do povo, mas da firme decisão em continuar fazendo aquilo que Deus planejou e decidiu. Então é verdade que no verso 7 ele fala: tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Só para deixar bem claro o caminho, a fidelidade deveria ser preservada em qualquer ou debaixo de qualquer tipo de ameaça. E a forma de preservar essa fidelidade é acatando a palavra, não permitindo que houvesse qualquer tipo de desvio, vacilo, descuido. A direção é uma só. O sucesso de Josué, a bem-aventurança do povo de Israel, dependia desta decisão fiel de não abrir mão da direção e dos caminhos do Senhor. Eu vou seguir ao Senhor. A recomendação não é religiosa, é de cunho pessoal, subjetivo. Não cessas de falar deste livro. Antes medita nele de dia e de noite. Deus falando para Josué meditar na palavra. Mas Deus, o que isso tem a ver com povos que lutam, com rios que precisam ser atravessados, com exércitos que precisam ser enfrentados? Interessante, tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito. Aí você vai fazer prosperar o teu caminho e você será bem-sucedido. Em meio a tantas recomendações, não podemos esquecer, no ato da nossa fidelidade, de cuidar de nós mesmos. O que Deus está dizendo para Josué é o seguinte: olha, você é uma pessoa especial, mas você precisa se cuidar. É um perigo muito grande imaginarmos que a nossa fé é tão grande, que somos tão espirituais, que somos tão comprometidos com Deus, a ponto de dispensar cuidados. Todos nós precisamos de cuidados. Eu não gosto muito de acompanhar lutas do UFC, mas numa das lutas que eu fui assistir do Anderson Silva, ele estava cheio de si, e falava, e falava, e falava. Ele levou 2 petelecos e caiu no chão. Nunca mais ganhou uma luta. E na entrevista que ele deu após essa derrota, ele diz assim: eu não me preparei, não cuidei bem de mim. Um atleta só vence uma corrida, uma luta, se ele cuidar dele mesmo. Um crente só vence uma batalha, um enfrentamento, se ele cuidar dele mesmo. Pense um pouquinho sobre isso. Às vezes estamos atrás de grandes mensagens, de grandes realizações, de milagres de Deus. Queremos uma série de coisas, temos uma lista de reivindicações, mas nós não cuidamos de nós mesmos. Não meditamos, não lemos, não buscamos o Senhor. A palavra precisava estar presente na mente, no coração, na vida diária de Josué, a fim de que essa palavra de fato gerenciasse a sua conduta, o seu comportamento, os seus sentimentos e as suas ações. Cada um tem seu próprio Jordão. A questão da continuidade. E isso significa o quê? Faz-se necessário prosseguir, mesmo em dias difíceis. Faz-se necessário crer mais firmemente no Senhor, e faz-se necessário andar aliado e em fidelidade ao Senhor. Josué teve experiências incríveis. O verso de número 9, que é talvez o verso mais conhecido: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué precisava muito ter uma só certeza, o Senhor estaria com ele, sustentando e abençoando. As incertezas que existem além do Jordão não são suficientes para despacificar, para incomodar o meu coração. O que existe para depois da cirurgia não me compete. O que existe para depois do concurso não me compete. O que existe para depois da apresentação do objeto de venda não me compete. O que me compete, eu já tenho. Eu preciso crer e confiar que o Senhor está comigo, me sustentando e me abençoando. E o que dizer dos Jordões
dos nossos dias. Eles são desafiadores. Nada, absolutamente nada na vida é fácil ou simples. Nada. Às vezes até para você dormir e descansar é dificultoso. Nada é simples. Tudo é muito desafiador. Imagina aquilo que já tem por si só a característica e a aparência de desafio. Esses Jordões, às vezes, eles são intimidadores. Nos intimidam, nos deixam reduzidos, pequenos, achatados, inseguros. Esses Jordões são também desanimadores, especialmente considerando algumas coisas que nós já passamos e também por pensar nas coisas que teremos que passar. Eu acho interessante porque o povo tinha assim uma noção de que teria que enfrentar alguns povos, pelo menos 7 nações estavam ali na terra de Canaã, eles teriam que enfrentar esses povos e expulsá-los de lá, mas muito pior que isto é aquilo que nós construímos quando desanimados estamos, porque a nossa perspectiva se torna muito pior, ela elabora contra nós. Às vezes o Jordão, ele é desanimador. Eles são também inevitáveis. A vida é cheia de rios para serem atravessados. Todos nós temos um tipo especial de rio. A vida é assim, cheia de travessias. Às vezes os rios estão em tempo de cheias. Volume é ameaçador, produz insegurança. Mas é preciso, e isso aconteceu com Josué, entender que é caminhando que são renovadas as forças e a coragem. Porque Deus diz para Josué dar continuidade. Não desista, não desanime. Quando você atravessar o Jordão, você vai precisar de novas forças, eu vou te dar. Quando você atravessar o Jordão, você vai precisar de coragem, eu vou te dar. Porque eu estarei com você por onde quer que você andar. Esta é a nossa reflexão. Cada um tem seu próprio Jordão. A questão da continuidade. Eu e você somos desafiados a continuar caminhando com Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.